Porque agora que não tiver um motivo pelo qual a câmera está desligada, eu vou ter que bloquear da aula e aí só retorna com o pai, tá? Então, vamos, por favor, cuidar isso aí, tá? Bom, semana passada a gente viu lá aquela parte de poluição do ar, né? Que é do livro novo, né? O 4. Então, assim, vamos começar corrigindo as atividades, tá? Ali do livro didático mesmo, pode ser na página 11. Então, a gente vai corrigir as atividades e, se der tempo, a gente já vai começar um novo conteúdo, tá? Repetindo, Jonathan e Lucas, por favor, liguem as câmeras. É do livro 12. É o livro 12. Tá? Bom. Então, ali na página 11, começam os exercícios ali. Ok? Pegaram o livro? Bom, Thaís, por favor, liga a tua câmera. Bom, então ali na página 11, o exercício número 1, qual alternativa vocês colocaram? Isso aí, tá? Letra A. Alguém ficou com dúvida nesse exercício? Não? Tá. O 2, então, que ele começa ali na 11 e vai lá para a página... para a página 12. A letra A diz assim: duas causas que promovem diretamente a elevação da temperatura média global. Então, quais são os casos, o que faz a temperatura média global aumentar? Sobre aquilo que a gente conversou semana passada. Tá? Então, é a poluição atmosférica, tá? Isso aí. Aí tem a liberação dos gases, que acentuam o efeito estufa, tá? A inversão térmica, que a gente viu lá no final, né? Que é aquele problema lá com
com o ar quente e o ar frio. E que aí não proporciona essa dispersão de gases, tá? Então, a poluição atmosférica vai afetar toda essa parte ali do efeito estufa e dos processos de inversão térmica. Tá bem? Bom, exercício 3, qual alternativa que vocês colocaram? Faltou a B? Letra B, isso aí. Alguém ficou com dúvida nesse? Não, faltou a B da 2. Ai, desculpa, faltou a B. A B diz assim, o cenário futuro para a população desses lagartos. Qual que seria o cenário futuro para a população lá dos lagartos que está falando no texto? Professora, que página tu tá? Na 12. A 12, a letra B do exercício ali. Que eles vão ficar extintos porque a elevação de temperatura vai impedir sua reprodução. Então, o aumento da temperatura, né, vai afetar na reprodução deles, tá? Porque as fêmeas vão se tornar bem maiores, né? A quantidade de fêmeas vai se tornar bem maior que a de machos, porque a temperatura ela influencia no sexo do indivíduo, tá? Então vai acabar levando à extinção, porque vai ter machos insuficientes, né? A quantidade de machos vai ser insuficiente para a reprodução deles. Bom, a letra A3 eu já falei para vocês, é a B. Alguém tem dúvida nessa? Não? 4, qual a alternativa correta? E aí, pessoal? Isso aí. Letra A. Isso aí. Bom, a 5 tem uma imagem ali, né, da poluição atmosférica, da chuva ácida, né, de todas as relações ali dos gases, das substâncias. E lá na página 13, na letra A, diz assim: identifique em A 2 óxidos que se destacam e em B os ácidos que geram a chuva ácida, originados na transformação química desses óxidos. Então, quais são os óxidos que a gente tem? Da onde sai? E aí, pessoal? Olhando lá na imagem, quais os lugares que liberam esses óxidos para a atmosfera? Tá, não. Tá certo, tá? O nitrogênio e enxofre
Mas aí ali a gente tem que dizer de onde eles saem, né? Então, eles estão ligados a fábricas, a termoelétricas, aos automóveis, tá? E aí tá certa, Isabelle. São os óxidos de nitrogênio e de enxofre, tá? E aí eles vão surgir a partir das reações químicas, né? Eles vão sofrer reações químicas e vão formar os ácidos nítrico e sulfúrico, tá? Então a gente tem o nitrogênio e o enxofre que vão sofrer reações químicas e vão virar ácido nítrico e sulfúrico. Ok? Depois, na 6, diz ali, explique 2 medidas adotadas pelo poder público para minimizar o problema da poluição atmosférica na cidade de São Paulo. Então, o que o poder público fez lá na cidade de São Paulo para tentar diminuir esse problema de poluição atmosférica? Uma coisa que eles fazem naturalmente agora. Alguém colocou alguma coisa. Rodízio de veículos. Isso aí. Tá? Então, são os rodízios de veículos, né? Eles colocaram pelas terminações lá das placas, dos números das placas. E aí não tem tanto carro andando, tá? E se o carro que não tem a placa que está liberada naquela semana, naquele dia, andar e for pego, leva uma multa, tá? 6. Então, tem uma imagem ali de São Paulo, né? Em um dia de inverno. E aí, a primeira pergunta fala qual o fenômeno ambiental responsável pelo acúmulo da poluição. Então, qual é o fenômeno que faz a poluição ficar ali concentrada na cidade? E aí, povo? Eu botei que é chuva ácida, mas acho que tá errado, né? É a inversão térmica. Tá? A inversão térmica, aquela que eu falei para vocês, né? Que tem aqui no livro, né? Ó, que seria num dia normal, né? Essa aqui, que a gente tem o ar quente embaixo e o ar frio nas camadas superiores. E aí se dissipa. E a inversão térmica, no caso, a gente teria próximo da cidade o ar frio, o ar quente e o ar frio, né? Seria um sanduíche. E aí, esse ar quente aqui, que fica concentrado no meio, ele impede que essa poluição se dissipe, tá? Então, é a inversão térmica. Bom, depois na B, explique como esse fenômeno ocorre, tá? Então, é isso que eu falei para vocês, tá? Os ventos e as chuvas, eles vão ficar mais escassos, tá? E o aquecimento das camadas de ar mais próximas da superfície, ele fica mais lento, então tem um resfriamento dessa camada. Ok, Lídia. Dessa camada, a gente vai ter um aprisionamento do ar quente, né? No meio ali, né? Entre 2 camadas de ar frio. E aí isso vai fazer com que os poluentes, eles fiquem concentrados no solo, tá? Depois a C. Quais os riscos de desenvolver doenças
Quais as consequências do fenômeno ambiental para a população? Então, qual é as consequências? Quais são as consequências, né, dessa inversão térmica? O que acontece com a população? Doenças pulmonares? Doenças pulmonares, cardiovasculares, tá? Aí a gente vai ter vários tipos de doenças. Pessoal, vamos ali para o livro de atividades. Na página 7. Bom, então lá na página 7, exercício número 1, qual a alternativa correta? Não, é a letra D, tá? Maior exposição dos raios UV, causando danos no DNA das plantas e animais, incrementando, por exemplo, tanto as formas letais quanto as não letais de câncer, tá? Então, ali está mostrando para nós a interação dos CFCs com a camada de ozônio, tá? Lembrem que eu falei para vocês semana passada que a camada de ozônio, ela é o nosso protetor solar natural, tá? É ela que vai filtrar os raios mais nocivos do Sol, tá bem? Dois. Qual a alternativa correta? Isso aí, letra D. Perfeito, gurias. A3. Qual a alternativa correta? Isso aí, B de bola. Perfeito. Tá? 4. Qual a alternativa correta? Isso aí, Isabelle, B. Perfeito. Tá? Olhem ali que a 4 ela é do Enem, tá? Pessoal, se vocês tiverem dúvida com relação a alguma questão, vocês me perguntem, tá? 5. Qual a alternativa correta? B também, isso aí. 6. C, perfeito, Isabelle. Letra C. Tá? 7. Quais são as alternativas corretas? Professora, qual é que é 6? A 6 e a C. Tá? A 7 é a 4 e a 16. Tá? É a 4 e a 16. O CFC, por que não é a 1 tá errada, tá? O CFC, ele não chega a precipitar como chuva ácida, tá? Ele interage lá com o ozônio, tá certo? Então, o maior problema dele é esse de interagir com o ozônio e fazer com que o ozônio ele se desmanche, né? E comece a formar os buracos, tá certo?
8, qual a alternativa correta? Não, é a C, tá bem? Então, ali tem um gráfico e diz, considerando o gráfico acima a respeito da variação da concentração de gás carbônico na atmosfera, analisando o gráfico, é correto afirmar que, tá? Que entre 1920 e 1980, ali, ó, o aumento da concentração do gás carbônico foi o mesmo verificado entre 1980 e 2000, tá? Então, a elevação foi a mesma, tá? Em quantidade ali de graus, tá? 9, qual a alternativa correta? Isso aí, D. 10. O desenvolvimento de projetos que visam reduzir a progressiva emissão de gases do efeito estufa é o principal objetivo do Protocolo de Quioto. O Brasil pode contribuir para que esse objetivo seja alcançado através da preservação das florestas nativas e da implantação de projetos de reflorestamento. Explique como a manutenção e o replantio dessas florestas pode contribuir para a redução do efeito estufa. Então, pessoal, qual é a resposta aí dessa letra A? A implantação de projetos de reflorestamento e conservação da floresta para aumentar a produção de oxigênio no país, o que é feito pela fotossíntese que converte partículas de água mais CO2 em gás oxigênio. Esse aumento de oxigênio faz com que a temperatura se mantenha igualitária, reduzindo assim o aquecimento global. Tá, sim, perfeito, tá? Então, as florestas, né? As plantas vão utilizar o gás carbônico para fazer a fotossíntese, conseguindo absorver mais gás carbônico do que antes, pelo fato de ser uma grande quantidade de indivíduos, e aí ele diminui a intensificação do efeito estufa, tá? A tua resposta está correta, tá, Isabelle? De grande número de queimadas, o Brasil aparece como um dos países que mais contribui para o aumento do efeito estufa. As queimadas naturais, todavia, são importantes em alguns ecossistemas, como no Cerrado brasileiro. Apresente uma vantagem das queimadas naturais, que ocorrem em menor frequência, e uma desvantagem das queimadas não naturais, geralmente muito frequentes. Então, primeiro, qual é a vantagem de ter uma queimada natural? E aí, pessoal? Reciclagem do solo. Bom, ela também vai ajudar, as queimadas naturais, elas também vão ajudar na quebra da dormência de algumas sementes, tá? Algumas sementes, elas precisam desse superaquecimento para que ela comece a florescer, tá? Germinar. Então, a queimada natural, muitas vezes, ela auxilia nisso, tá? Na quebra de sementes e na ciclagem de nutrientes também, tá? Que aí entra o solo ali que a Isabelle falou. Tá, e a desvantagem das queimadas não naturais?
E aí, pessoal? Destrói a flora e a fauna local e também lança CO2 para a atmosfera. Isso aí, tá? Então, a gente tem o aumento de extinção de espécies, né, que é a destruição da flora e fauna, e aí vão desencadear processos erosivos e poluentes, tá? No solo e também na atmosfera. A C, a substituição de gases clorofluorcarbonados utilizados em aerosóis, condicionadores de ar, geladeiras, vem sendo estimulada por ambientalistas desde a realização do Protocolo de Montreal em 1987. Qual é a ação dos CFCs na atmosfera e qual a importância da redução da utilização desses gases nos seres vivos? Então, qual é a ação na atmosfera dos CFCs? Vamos lá, pessoal. Vamos responder. E aí, povo? Os CFCs destroem a camada de ozônio, tá? E qual a importância da redução deles para os seres vivos? E aí? Pessoal, vocês têm que responder, vocês têm que fazer as atividades. Nada? Bom, a redução dos gases, ela contribui para a manutenção da camada de ozônio, que funciona como filtro ultravioleta, tá? Então, ela vai reduzir esses efeitos nocivos do sol. Então, na 11 fala sobre o branqueamento dos corais e a letra A diz assim: como a poluição atmosférica está relacionada com o branqueamento dos corais? Então, qual é a relação aí? O branqueamento do coral está relacionado com estresse ambiental e é causado pela mudança de temperatura da água, causada pelo aquecimento global. Tá? Além da mudança de temperatura, tem a mudança de pH da água, tá? Então, esse aumento na concentração de gases vai afetar ali a temperatura e o pH da água, que aí vai se associar lá com a coloração dos corais. Aí, sem as algas, os corais ficam mais claros, ficam sem alimento, tudo aquilo que a gente falou semana passada.
Depois a B, como a destruição dos corais pode prejudicar uma cadeia alimentar? Né? Então, o que acontece se não tiver os corais lá nos mares? Um desequilíbrio ambiental, pois os peixes que dependiam do coral iam morrer também. Isso, né? Muitos indivíduos usam os corais como abrigo e alimento, né? E aí ia ter afetando toda a cadeia. Então, não tendo os corais que causariam essa proporção de abrigo e alimento, ia ter um desequilíbrio nos indivíduos que ali vivem com eles, tá? Então, ia afetar toda a cadeia alimentar daquele ambiente. Pessoal, vamos pegar lá o livro didático. Na página 13, que a gente vai ver a poluição do solo e da água. Bom, então começando ali a poluição, falando da poluição do solo e da água, né? Desde que os povos começaram a se civilizar e a formar cidades, a poluição do solo e da água ela vem acompanhando, tá? Pela liberação de resíduos, né, de esgoto e do próprio lixo que é produzido, tá? E aí tem todo aquele problema de interação com os nutrientes, tá? Então, agrotóxicos das plantações, o chorume, que é o líquido aquele que sai do lixo, né? Os esgotos não tratados que vão para os rios, todas essas substâncias, elas acabam entrando nas águas, né? Tanto dos rios e lagos e mares, quanto nas águas subterrâneas, né? Nos lençóis freáticos, afetando todo o ciclo, tá? E aí também a gente afeta o solo pelo fato, né, dele ficar ali retido também lá nas camadas do solo, tá? E aí, no momento que essas substâncias, elas entram para o solo e elas entram para a água, elas vão acabar fazendo parte lá de todo o ciclo da cadeia alimentar, porque... Só um minutinho, pessoal. Voltei. Então, pessoal, aí esses nutrientes, essas substâncias, elas vão acabar entrando, né, pro ciclo lá das animais e plantas, porque vão ser absorvidos pelas raízes das plantas, tanto as substâncias que estão no solo quanto as que estão na água, tá? Vão começar a fazer parte do processo da planta, da estrutura da planta, e os animais, quando se alimentarem, vão adquirir essa substância, né? Seria, então, um processo de intoxicação em cadeia, tá? Começando lá pela água, pelo solo e pelos seres vivos que necessitam dessas substâncias, né? Bom, aí ali embaixo fala para nós sobre a eutrofização. A eutrofização, ela acontece nos ecossistemas aquáticos. Aquele arroiozinho ali do Bolacha que tem, sabe? Quando a gente vai pro cassino, que tem gente que usa para tomar banho, geralmente acontece esse processo de eutrofização. A gente consegue sentir um cheiro bem característico,
tá? Da eutrofização. Então, o que é eutrofização? É um excesso de nutrientes, um excesso de substâncias, tá? Esse excesso de substâncias, de nutrientes, eles podem acontecer pelo despejo desses esgotos, né, domésticos e industriais, e pela a liberação dos fertilizantes utilizados lá nas plantações. Então, essas substâncias, elas vão entrar lá para o ciclo da água dos rios, né? Vão começar a fazer parte lá do ambiente, só que vai acontecer que vai produzir um excesso de nutrientes no solo. Vamos ali para a página 14, que tem uma imagem de um lago eutrofizado. O que acontece? Vocês estão vendo que o lago está todo verde? Aquilo ali é um bloom de algas, né? O que é o bloom? É quando tem uma superpopulação, né? Uma superprodução de algas. Bom, como tem uma quantidade excessiva de nutrientes no solo, essas algas, elas vão utilizar esses nutrientes para se alimentar, e no momento que elas têm muito nutrientes para isso, elas conseguem se reproduzir muito mais do que o natural, né? Do que o normal delas. Então, essa superprodução de algas, primeiro deixa a água completamente verde, tá? E aí causa vários problemas ambientais ali. Primeiro, elas vão utilizar muito oxigênio, né, no processo de respiração. Elas vão impedir com que a camada solar, né, com que os raios solares passem para o fundo, porque elas vão virar uma película, uma cobertura. E também o oxigênio vai ter dificuldade de entrar. Então, aí ela vai fazer essa cobertura no rio, e aí os raios solares não vão entrar, os animais que necessitam, né, as plantas, as outras algas que necessitam do sol, não vão ter, né, o sol ali, os raios solares, o oxigênio vai ficar menor, e aí a dificuldade vai ser de sobrevivência vai ser maior, tá? Sem contar que esse excesso de algas, eles podem começar a ficar sobre as brânquias dos peixes, né? Como se fosse uma película, uma camada ali de uma substância que impediria os peixes de fazerem as trocas gasosas, tá? Então, essa eutrofização, ela afeta todo o ecossistema ali dos rios e dos lagos, tá? Uma entrada maior de nutrientes vai fazer com que toda a cadeia fique desorganizada e descompensada, tá? E aí essa multiplicação das algas e de bactérias também, tá? Vai causar todo esse estardalhaço lá na comunidade, no ecossistema. Tá? Então, fala ali para nós que a multiplicação das bactérias, ela que causa o mau cheiro do rio, né? Que a gente sente esse cheiro característico, um cheiro de podre, na realidade. Além disso, os animais, eles começam a morrer, né? E a ficar ali naquele ambiente, tá? E aí vai causar vários impactos para a saúde também, porque nós temos várias algas que elas são tóxicas, elas produzem toxinas para se protegerem, tá? Então, dependendo da alga que produz ali, ela também vai causar toxinas, né? Vai causar intoxicação na gente, tá? Até teve uma época, faz muito tempo atrás, que teve um excesso de algas nas praias do... Qual era o lugar? Ai, eu não vou me lembrar o nome da cidade. Mas que era assim, que parecia um suco de couve, assim, que nem esse lugar aqui dessa foto.
E aí eu fui numa excursão e aí o rapaz disse, não, mas não se preocupem que não são tóxicas. Ah, mas a gente, na realidade, a gente não sabe, né? Só levando para o laboratório para saber a toxicidade das plantas. E é claro que no momento que tem uma superpopulação de alguma coisa, algo não está certo ali, tá? Então, é uma coisa bem complicada, tá? E é claro, né, no momento que tem uma grande quantidade de matéria orgânica, vai ter uma grande quantidade de decomposição dessa matéria, tá certo? Bom, depois embaixo ali a gente tem a bioacumulação, tá? Ou magnificação trófica. Então, o que acontece? São substâncias que elas não são biodegradáveis, elas não se desmancham, né? Como os metais pesados, agrotóxico, né? Todas essas substâncias que eles vão se acumular nas cadeias alimentares. Então, é aquilo que eu falei para vocês, tá? Por exemplo, caiu um metal pesado ou um agrotóxico num rio, tá? Aí ele entrou lá pro fitoplâncton do rio, um peixinho se alimentou dele, aí um peixinho maior se alimentou desse peixinho menor, e aí foi indo até um peixe maiorzão, grande, assim, um peixe que a gente come, por exemplo, se alimentou daquele peixinho pequenininho que comeu lá o fitoplâncton que estava com a toxina. Aí nós fomos lá, pescamos o peixe, comemos o peixe, tá? E aí a gente fica intoxicado, a gente se intoxica com esses agrotóxicos. Por quê? Porque muitos desses agrotóxicos, como eles não são biodegradáveis, como eles não se desmancham, como eles ficam ali, né? Eles vão entrar para as células dos animais, dos indivíduos, tá? E eles vão começar a fazer parte daquela célula. Então, no momento que a gente ingere esse alimento com essa toxina, com essa substância, ele vai também começar a fazer parte do nosso sistema, tá? Então, aí a gente tem essa bioacumulação, né? Que os organismos vão se intoxicando de uma substância que estava presente no ambiente que o primeiro indivíduo se alimentou e vai permanecendo no corpo dos indivíduos, tá? Como, por exemplo, uma árvore absorveu uma toxina que estava no solo, tá? Uma grama, tá? Aí a vaquinha foi lá, comeu a grama, se intoxicou. Aí a vaquinha foi abatida e a gente comeu, tá? Então, é que nem aquele nível de energia, né? Que ele vai sendo passado de uma etapa para outra, né? De um nível para o outro. Aqui, a bioacumulação, ela também vai passando de um indivíduo para o outro, tá? Só que o problema da bioacumulação não é que nem a energia, que a energia a gente não pega toda, né? Que alguma parte o indivíduo utilizou para suas atividades vitais. Na bioacumulação, nessas substâncias, a gente vai adquirir todo aquele acúmulo de substâncias ruins, né? Tóxicas para o corpo, tá? Então, ali fala para nós, ó, que na saúde humana, essa bioacumulação, ela pode trazer vários problemas, né? De saúde. Primeiro, lá no tecido adiposo, porque elas são solúveis na gordura, então ela vai ficar retida lá no tecido adiposo, nas células de gordura. Nas glândulas mamárias, né? Porque ali também a gente vai ter gordura, tá certo? Contaminando o leite materno, porque o leite também tem essa gordura, né? Até para produção de energia. E aí no fígado também, porque o fígado é o nosso órgão que filtra todo o nosso corpo, que ele purifica todo o nosso corpo.
Então, no momento que ele está tentando purificar uma coisa que não vai sair, ele vai sobrecarregar o seu trabalho, né? Vamos dizer assim. E essas toxinas, elas podem causar câncer, tá? E aí, ali também está mostrando para nós outras consequências dessa bioacumulação, que é infertilidade, danos no sistema nervoso, locomotor e medula óssea, problemas de pele, disfunções renais, porque os rins fazem filtro também, né? Filtram o nosso sangue. E malformações congênitas e até a morte, tá? Então, tem vários indivíduos que moraram em lugares que sofreram alguma toxicidade, que foram intoxicados e quando tiveram filhos, né, tanto seres humanos quanto animais e plantas, que quando tiveram filhos, os filhos tiveram alguma malformação congênita pelo fato dessa acumulação de algum dessas toxinas, tá? Então, a bioacumulação, ela acontece assim. Ali, ó, na página 15, tá mostrando para nós como seria o processo ali de intoxicação por mercúrio, né? Então, tá mostrando para nós, ó, que, por exemplo, o mercúrio, substância liberada no ambiente, nas atividades de garimpo, polui os rios, afetando a fauna e a flora, que são contaminadas pelo metal. Então, ali contamina a planta, né? Contamina o solo, o sedimento, ele vai ficar armazenado naquele sedimento, tá? Os peixes vão se intoxicar também e todos os outros predadores dele, tá? Então, tá mostrando ali para nós. E aí diz assim, ó, como o mercúrio sofre um processo de bioacumulação, a poluição que consome esses peixes fica exposta aos rios, a população que consome esses peixes fica exposta à contaminação. Esses animais podem estar contaminados pelo mercúrio, que foi eliminado em vários quilômetros de distância, tá? Então, um simples peixe pode vir com um acúmulo enorme de mercúrio e causar vários danos, tá? Bom, depois ali embaixo a gente tem o derramamento de petróleo, né? Então, o derramamento de petróleo ele vai causar impactos imensuráveis, tá, no ambiente. Pensem que água e óleo não se misturam, tá? Então, o petróleo, quando tem esse derramamento nos oceanos, ele fica uma película por cima da água, tá? Essa película por cima da água, ela vai fazer quase que a mesma situação lá das bactérias e das algas na eutrofização. Então, ela vai ficar uma cobertura por cima da água, vai impedir a entrada de oxigênio e de luz, tá? Então, já começa a falência, né? O prejuízo dos indivíduos por aí. Ela vai tomar conta dos indivíduos, né? Então, vai ficar como se fosse uma camada por cima da pele dos indivíduos. Então, ele vai tomar conta das brânquias, impedindo com que os peixes façam troca gasosa, né? Respirem pelas brânquias. As aves, né? As aves que pousam no mar para se alimentar. No momento que elas pousam na água, elas vão perder aquela impermeabilidade da pele delas, das penas. Elas vão ficar encharcadas com óleo e elas podem morrer afogadas por causa disso, né? No momento que elas perdem a impermeabilidade, elas vão ficar mais suscetíveis ali a afundar, tá? Sem contar que elas não vão conseguir voar pelo peso do óleo no corpo, tá certo? A gente também tem problemas nos mangues quando acontece esse derramamento de petróleo, né? Então, morte de vários caranguejos e plantas pelo fato dessa cobertura de óleo em cima dos animais, tá? E das plantas, dos seres vivos, na realidade, tá?
As algas não vão conseguir fazer fotossíntese, porque no momento que a luz não entra no rio, não tem como fazer a fotossíntese, tá? Então vai ter toda uma alteração lá naquele ecossistema e, consequentemente, nos seres humanos que vivem ali, tá? Então, ali na página 16 está mostrando para nós um derramamento de petróleo numa praia da Tailândia. Pensem que o óleo, como ele não se mistura com a água, a sua liberação ela é imensa, não tem controle, né? A gente não consegue barrar essa proliferação dele quando ele se encontra no oceano, tá? E aí, no momento que tem a petróleo, que tem essa gordura, esse óleo no ambiente, vai afetar também os pescadores, né, que ali vivem naquele lugar. Bom, depois a gente tem o desmatamento, tá? Então, o desmatamento, a gente já sabe, é a retirada de vegetação do ambiente, do ecossistema, por vários motivos, né? Por construção de casas, para plantação, para cultivo de gado, tá? E aí, no momento que a gente tira uma cobertura vegetal que é nativa, né? Que faz parte daquele ambiente, a gente acaba afetando todos os ciclos, tá? O ciclo da água, porque ele não vai conseguir ficar retido, a água não vai conseguir ficar retida lá no solo, no lençol freático. A gente vai perder biodiversidade, porque no momento que os indivíduos, né, vegetais não estão ali, muitos animais que se alimentavam ou se protegiam daqueles indivíduos vão desaparecer. E sem contar que a gente vai ter a erosão do solo, né? E a gente vai ter um solo pobre, sem nutriente, fácil de ser perdido, e muitas vezes o assoreamento dos rios e lagos, né? Então a gente nota que naturalmente rios e lagos eles possuem uma mata ciliar, tá? O que é uma mata ciliar? Uma mata ciliar é que nem os cílios do nosso olho, tá? Ele protege o nosso olho para que não entre nada, nenhuma sujeira no nosso olho. A mata ciliar é a mata que fica na borda dos rios e dos lagos, fazendo essa proteção, para que não entre solo, excesso de solo ali, que possa prejudicar, né? Todo mundo aqui já foi criança, já brincou de areia, né? No momento que tu tem um baldinho cheio d'água e tu começa a encher de areia, aquela água começa a sumir, né? A ser empapada pela areia, e aí a gente tem só areia e não tem água, tá? Então, um assoreamento de um rio é isso, né? A gente vai perdendo a profundidade do rio até perder completamente a água do rio e aquela parte ficar seca, tá? Então, ali tá falando para nós as consequências, então, do desmatamento, né? Então, a erosão, a gente tira a cobertura vegetal e aí o solo fica livre para fazer o que quiser quando tiver chuva e vento, tá? Os morros mesmo, né? De Santa Catarina, Rio de Janeiro, que a gente vê muito quando começa a chover demais, os morros eles começam a desmoronar e a levar as casas, né? Tem aquelas enxurradas. Por que isso? Porque aquele ambiente, aquele morro, ele tinha uma mata ali, né? Ele tinha raízes de plantas que seguravam o solo no lugar. No momento que eu tiro toda essa mata, toda essa vegetação, todas essas raízes que mantinham aquele solo fixo naquele lugar e eu coloco uma casa ali, aquele solo tá solto, tá? Aquele solo tá solto. No momento que vem uma chuva, que vem uma água, assim, aquele solo vai ir, tá? Vai descer até sabe-se lá onde, tá? Por que antes a gente não via isso quando não tinha as casas e tinha a floresta ou a gramínea, né? A vegetação ali daquele ambiente?
porque aquilo ali, aquelas raízes, elas mantinham aquele solo fixo. Tinha um pouco de erosão, tinha um pouco de levar alguma areia, algum solo para baixo, tinha, mas era muito menor pelo fato das raízes reterem o solo ali no lugarzinho dele, tá? Então, no momento que eu coloco areia num plano inclinado e não coloco nada segurando, quando a gente colocar água, o solo vai embora, tá? E isso é erosão, tá certo? Vai acontecer isso. E aí, a areia, ela não vai conseguir absorver a água de uma forma correta, né? Porque quando a gente tem um solo nutrido com indivíduos ali, né? Com vegetais ali, a água, ela vai entrar e ela vai ser absorvida, ou ela vai ser absorvida pelas raízes, ou ela vai ir para o lençol freático, ela vai começar a fazer parte, né, a compor aquele ambiente. No momento que eu tenho só areia, aquela água vai passar, tá? Vai passar livre, tá certo? O assoreamento dos rios, eu falei para vocês, né? Então, é quando a gente perde aquela mata ciliar, aquela mata que fica ali protegendo a borda dos rios, e no momento que a gente perde essa mata, a gente deixa o solo solto, começa a chuva, trânsito de animais, faz com que a areia entre, né? Com que o solo entre nos rios e nos lagos, e vai fazendo com que o leito, né? Com que o fundo do rio e do lago, ele acabe cada vez indo mais para cima, até a água desaparecer, até o rio desaparecer, tá? A desertificação, então, é a retirada dessa mata nativa para a utilização de várias coisas, ou plantio de grama para a criação de gado, ou para construção de casas e tudo mais. O que acontece? No momento que a gente tira essa mata nativa e começa a pisotear o solo, né? Ele solto, primeiro a gente vai fazer com que ele fique denso, né? Impossibilitando que a chuva entre, que os nutrientes entrem. Se ele está ali aberto, ele vai acabar perdendo essa absorção de nutrientes, tá? E aí, a gente vai ter um solo exposto a essa ação de chuva e vento, né? E o solo, ele vai ficando cada vez mais infértil, né? Com cada vez menos nutriente, porque ali a gente não vai ter aquela decomposição daquelas substâncias orgânicas que ajudam, né, na ciclagem do nutriente. E aí, um ambiente que antes era rico, nutrido, ele acaba virando uma areia sem valor, tá? No momento que um solo perde um nutriente, os seus nutrientes, ele não consegue retornar, tá? Então, é uma situação muito, muito ruim. Se a gente pega um lugar, tá, que antes tinha uma mata nativa, tira todinha a mata nativa e começa a plantar, né, fazer plantações ali, sempre da mesma coisa, uma monocultura, passar anos plantando a mesma coisa, por exemplo, passar anos plantando soja, vai chegar um momento que nem a soja vai brotar mais, tá? Porque o solo vai ficar pobre, vai ficar infértil, tá? O que o pessoal que planta, né, fazem geralmente? Eles fazem um ciclo, né, que vão alternando as suas produções. Então, 1 ano, 2, eles plantam milho, 1 ano, 2, eles plantam soja, 1 ano, 2, eles plantam outra substância, né? Outra planta, para ter essa ciclagem do solo, tá? Alteração no ciclo da água. Então, no momento que a gente tira as plantas, né, do solo, a gente não vai ter aquele ciclo da água, que a água vai ser absorvida pela raiz, vai ser utilizada, vai sair por transpiração, né? Então, a gente vai afetar todo esse ciclo da água, sem contar que
a dificuldade lá da água ir para o lençol freático é muito maior pelo fato do solo estar pobre, tá? Então, acaba que afeta no regime de chuvas, vai afetar na umidade relativa do ar, porque a transpiração ela ajuda nessa umidade relativa. No momento que não tem indivíduo ali que só tem areia, ninguém está transpirando, tá? Então, vai afetar em todo o ciclo. No momento que tem menos chuva, vai começar a diminuir a quantidade de água nos rios e lagos, tá? E elas podem secar. As nascentes podem secar também, tá? Pelo fato das nascentes geralmente serem uma nesguinha, vamos dizer assim, de água, tá? Bom, a perda da biodiversidade. Então, no momento que eu não tenho uma floresta, uma mata nativa, um rio, um lago, todos os indivíduos que necessitavam daquele ambiente, eles vão desaparecer. Ou vão ir para outro lugar, ou vão acabar morrendo de fome e tudo mais, tá? Então, o final seria a perda da biodiversidade. Pessoal, querem falar alguma coisa? Falem, tá? Bom, aí ali embaixo está falando sobre os resíduos e o solo, tá? Então, os resíduos, né, do consumo, então, de alimentos, de indústrias, cosméticos, todo o lixo que a gente produz. Então, desculpa, gente, esse lixo, ele tem que ser liberado, ele tem que ser descartado de uma forma correta. E isso nem sempre acontece, né? Então, a gente tem muitos lugares que tem lixões a céu aberto, no solo direto, e também sabemos, né, que tem muita liberação de contaminantes de lixo nos rios e oceanos, tá? Então, como eu falei para vocês, o lixo, ele produz um líquido que ele é tóxico, que é chamado chorume, tá? Que é da degradação do lixo mesmo, tá? Então, quando ele começa a se desmanchar, ele começa a produzir esse chorume, que é uma mistura de vários gases, tá? Várias substâncias tóxicas. Uma liberação é o gás metano, que diz ali para vocês. E esse chorume, ele quando ele entra para o solo, ele infiltra, né? Faz ali a produção de toxinas, tanto para os lençóis freáticos quanto para o próprio solo. E esse metano, né? Esse gás que é liberado por essa degradação do lixo, ele vai entrar lá para a atmosfera e vai afetar lá o efeito estufa, tá? Ali na página 17, tá mostrando para nós uma imagem, né? Então, de um aterro sanitário. Então, o que aconteceu? Foi visto, né, que a liberação do lixo em céu aberto, direto no solo, ela causava vários impactos. A gente tem lixão aqui em Rio Grande, né? Ali para quem vai para os Carreiros ali, é um lixão, ele está inativo, mas ainda existe, porque o lixo não desaparece, né? Mas a gente tem um aterro sanitário também, que foi construído. Esse aterro sanitário, ele fica na faixa quem vai lá para Quinta, Povo Novo, tá? Então, o aterro sanitário, ele é uma proposta mais ambiental possível para o descarte do lixo, né? Então, tá mostrando para nós, é um terreno, tá? Que ele é preparado, então o solo ele é todo compactado, ele fica como se fosse um buracão, tá? E aí ali, nesse ambiente, é feito uma produção com várias camadas, tá? Então, a gente tem ali camada de argila para proteger o solo, né? Para fazer com que esse chorume não vá até o lençol freático, não entre no ambiente, no ecossistema, tá? O solo ele vai ser coberto por várias camadas de impermeabilizante, né? Para filtrar o chorume. Então, é como se fosse um filtro. Sabe aqueles filtros de água que tem carvão e várias substâncias? Então, o aterro sanitário ele é como se fosse um filtro para reter essas substâncias,
que são tóxicas e serem levadas para um ambiente para ele ser armazenado de forma correta, tá? Então, ele vai ter, né, aí nessas camadas dessas substâncias, eles vão ter como se fossem canos, né, encanamentos para o descarte do chorume, tá? Da mesma forma que vão ter encanamentos com filtros para liberação do gás metano. Então, a gente vai ter uns filtros, né, como se fossem essas torres de usinas, de empresas, que elas teriam que ter um filtro para fazer a limpeza do ar, tá? Então, para reter esse gás metano. Então, ele está mostrando para nós, ó, uns tanques armazenando todo o chorume, impedindo com que esse chorume, que é uma substância super tóxica, entre no solo, tá? Bom, o aterro sanitário, ele vai ter um limite, né? Quando ele chegar nesse limite que ele não consegue mais comportar as camadas de lixo, porque vai fazendo assim, né? Ele tem a camada das estruturas todas que impedem a passagem do chorume para o solo, aí vai receber camadas de lixo até um certo ponto. Depois que ele atingiu aquele nível, vão produzir uma outra camada de impermeabilizante, uma outra camada dessas substâncias todas, desses encanamentos, e aí vai ter mais uma camada de lixo, e assim eles vão indo até chegar ao nível máximo, tá? Quando esse ambiente chega ao nível máximo, pelo fato dele conseguir ter retirado a maior parte, né, do chorume, dessas substâncias tóxicas, esse ambiente ele vira um parque, tá? Uma praça. Ele não pode virar um ambiente de casas e tudo mais, tá? Por dois motivos. Ele pode ainda ter um pouco de toxicidade para as pessoas viverem lá. E o lixo que fica ali, ele ainda continua se degradando, tá? Se decompondo. Então, o solo, ele fica muito estável, tá? Então, ele pode ter uma erosão. Então, geralmente são feitos parques, né? Reflorestamento naquele ambiente, tá? Porque aí já ajuda o meio ambiente, tá? Então, esse descarte controlado do lixo, ele beneficia o ambiente, tá? É claro que em muitos lugares, né, isso ainda é uma utopia, tá? Mas seria a forma correta da gente descartar o nosso lixo, tá? Bom, ali embaixo falar para nós, né, que um grande problema da atualidade é o descarte dos artigos eletrônicos, né? Então, computador, celular, bateria, as pilhas, câmeras, todos esses eletroeletrônicos, porque eles não podem ir para o lixo comum, tá? Eles têm que ir para um ambiente diferenciado pelo fato da composição, né, deles terem metais pesados na sua composição. Então, eles têm que ser descartados de uma forma diferente do nosso lixo comum da nossa casa, tá? E aí, isso também é um problema, porque em muitos lugares ele vai para o mesmo lugar, para o mesmo lixão, que vai todas as outras coisas, tá? A mesma coisa, o lixo hospitalar, né? Que ele tem que ser incinerado num ambiente completamente preparado para isso, tá? Por que eu digo isso? Porque não é meter fogo no lixo, tá? É uma forma diferente de incinerar, que tem todo esse processo de reter as substâncias tóxicas do fogo, tá? Porque se a gente vai lá no lixão e mete fogo no lixo, a gente está liberando metano, a gente está liberando várias outras substâncias que vão ser produzidas a partir dessa queimada, tá? Então, não é assim, vou pegar meu lixo e vou botar fogo, tá? Tem tudo isso. Pessoal, alguma dúvida com relação a isso? O conteúdo de poluição do solo e da água? Não? Então, ali, ó, vamos fazer a página 18 e 19 do didático.
E do de atividades, a página 11 até a 14. Tá? Então, eu vou ficar aqui ajudando vocês. Qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá? Então, repetindo. 18 e 19 do livro didático e livro de atividades 11 a 14. Tá? Deixa eu ver aqui a 14 se tem algum exercício que vocês não devem fazer. Na realidade, nem é a 11, tá, pessoal? É a 10. Começa ali no exercício 12 e vai até o exercício 22, tá? Então, é da 10 a 14 do livro de atividades.